Olá, pessoal. Vamos fazer a correção hoje dos exercícios de fatoração, tá? Na última aula a gente teve esses exercícios. O primeiro exercício, aqui tá o 1 e o 2, né? O primeiro exercício ele pedia, escreva os 10 primeiros números primos em ordem crescente. Para responder essa questão, vocês podem usar o crivo que nós fizemos na aula síncrona na semana passada, né? Acho que foi semana passada. E é só reescrever os 10 primeiros números primos, né? Bem simples, só para a gente memorizar, escrever novamente para ir memorizando, tá? Então, aqui eu coloquei 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. Então, esses são os 10 primeiros números primos em ordem crescente. Lembrando sempre que o 2 é um número primo, porque ele só pode dividir por ele mesmo e pelo número 1, e os demais seguem a regra. Porém, o número 2 é o único número primo que é par, tá? Só uma observação, mas nada não necessária para a questão, né? Na atividade 2, a ideia é justamente que a gente descubra quais são os números primos e quais são os números compostos. Lembrando que número primo são aqueles que só dividem por ele mesmo e pelo número 1, e números compostos são os que podemos dividir por outros números, tá? A gente sempre vai usar como referência de divisor os números primos. Então, para eu saber se 47 é um número primo, eu vou tentar dividir 47 por 2. Não, ele não pode ser dividido por 2, por quê? Porque ele não é um número par. Lembrem que o critério de divisibilidade por 2 define que apenas números pares podem ser divididos por 2, tá? Outro critério seria o 3, né? Critério da divisibilidade do 3, que a gente pode fazer, então, a soma dos algarismos e tem que dar um número divisível por 3, certo? Então, 7 mais 4 dá 11, e 11 não dá para dividir por 3. Então, não, este não é um número divisível por 3. O 5 é possível? 47 dividido por 5? Não, porque para dividir por 5, no critério de divisibilidade, o número 5, do número 5, né, a gente precisa que o número termine com 0 ou 5. Não é o caso, então também não é possível, né? 47 podemos dividir por 7? Lembrem da tabuada do 7, onde 7 vezes 7 dá 49. Então, não, 47 não vai dar para dividir por 7, né? Lembrando sempre que eu falo em poder dividir por 7, o número ele tem que dar uma resposta exata sem resto, tá? Então, a gente pode deduzir aqui que sim, 47 é um número primo. Ah, mas eu não queria ter feito tudo isso. Vocês podiam ter olhado lá o nosso crivo, que a gente fez até o número 50, e o 47 estaria dentro dele, tá? A questão B, a gente seguindo essas mesmas referências, a gente chega à conclusão que também é um número primo, tá? 79, desculpa, não pode ser dividido por 2 porque não é número par. Não pode ser dividido por 3 porque 7 mais 9 dá 16, e 16 não pode ser dividido por 3, não dá um valor exato. 79 não pode ser dividido por 5, porque para dividir por 5 precisa terminar em 0 ou 5, né? Então, sim. Ah, mas tem o 7, mas pensem comigo, se fosse 70 dividido por 7, daria 10, né? Então, 11 vezes 7 seria 77. E existe uma sobra de 2, então, com certeza, não, 79 não divide 7 também, né? E nem o 11, que nós acabamos de ver, que se para dividir por 11 teria que ser um 77, 88, 99, né?
Então, não tem como, é primo, com certeza. Poderíamos testar com os demais? Poderíamos, mas posso garantir a vocês que é número primo. O número 91, ele é um número composto, a gente pode fazer o teste. Uma forma também que a gente pode usar, uma forma de demonstração que facilita um pouquinho, é se nós usarmos, olha aqui comigo, ó, era o número 91, né? Por exemplo, o número 91, eu posso botar ele aqui. Olha, deixa eu só pegar aqui a caneta. Aqui, ó. Eu posso fazer aquela ideia que a gente estava na aula, a gente fez na aula passada, a gente trabalhou com a fatoração, né? Então, 91, qual é o número primo que eu consigo dividir 91? Ó, 91 dá para dividir por 2? Não dá para dividir por 2. 91 dá para dividir por 3? Não dá para dividir por 3. Tá? Por quê? Porque 9 mais 1 dá 10 e 10 não é divisível por 3. Tá? 91 dá para dividir por 5? Não, porque números para dividir por 5, divisibilidade, critérios, lembram? Eu tenho que terminar com 0 ou com 5. Agora, se a gente dividir por 7, 7 é um número primo, quanto é que dá? 13, tá? 91 dividido por 7 dá 13, certo? E agora, qual é a outra possibilidade? Eu consigo dividir 13 por algum outro número que não seja o próprio 13? Né? Ó, 13 não tem como dividir. Eu poderia ter testado dividido por 1, por 2, por 3, por 5, por 7, o 13, eu não ia conseguir, e por fim, então, eu ia definir que ele só poderia ser dividido por 13. Observem que o 7 e o 13, eles estão aqui, ó, 7, o 7 e o 13 são números primos, então foram números que nós usamos aqui na divisão. Então, a gente chega à conclusão de que sim, 91 divide por 7, por 13, por 1 e por 91. Então, ele não é um número primo, tá? Essa mesma ideia a gente pode fazer nos demais exercícios, sempre fazendo essa demonstração de decomposição, né, da fatoração, se vocês acharem melhor, tá? O 101 é um número primo, não existe outro número, a gente só vai saber testando, mais uma vez lembrando, para que eu descubra que o número é primo ou não, eu vou dividindo ele pelos menores números primos, né, os números primos que antecedem ele. No caso, eu sempre começo do menor e vou aumentando até chegar o valor, o número que eu estou falando, né. Então, se nós tivéssemos feito o crivo até o número 100, a gente ainda não teria o 101 como definido primo, mas podemos tentar dividir 101 por 2, não dá. 101 por 3 também não, porque 1 mais 1 é 2, e 2 não divide 3, né? 0 não tem valor na soma dos algarismos. 5 também não dá para dividir, porque tem que terminar em 0 ou 5. 7, podemos tentar fazer um cálculo de divisão, mas também não vai ser possível. E se nós tentarmos dividir por todos os números primos que antecedem 101, nós não vamos chegar, tá? E por fim aqui, 122 é um número par, então dá para dividir por 2, e 169 é um número também composto. Podemos fazer a fatoração, se vocês quiserem, podemos descrever a fatoração também. Vocês podem tentar dividir ele por 2, por 3, por 5, por 7. Por que mais que dá para tentar? 169 por 11 também dá para tentar. E aí vocês não vão conseguir. 169 dividido, então, por 13, e sim, nós temos uma solução.
Esses números maiores, eles são um pouco mais trabalhosos para descobrir se é ou não primo, tá? Em geral, assim, eu até acho desnecessário a gente ter todo esse trabalho. A gente sempre coloca um número um pouco maior, mas para vocês exercitarem e entenderem a lógica. Mas com essas colocações de números menores, fazendo as regras, seguindo as regras, já é possível perceber que como é que se descobre que o número é primo, tá? Vou confessar que esse 169 não precisava estar nos nossos exercícios, né? Porque nós tivemos que não dividir por 2, não dividir por 3, né? A gente podia até ter tentado 169 dividido por 3, ele daria um número com vírgula, um número decimal, né? Não daria um valor exato. Então, é um pouco desnecessário todo esse trabalho, mas é importante que vocês tenham esse conhecimento de o que faz um número ser composto ou um número primo, tá? A atividade número 3 pedia para decompor os números em fatores primos, tá? E daí, neste caso aqui, eu faço questão que vocês representem, que vocês utilizem o método da fatoração dada como exemplo na aula passada, onde eu faço a decomposição do número 90, tá? Eu vou demonstrar a primeira questão aqui de novo. Ó, nós temos 28, e eu vou fatorar esse 28. O que eu vou fazer? Eu vou dividir ele por todos os números primos possíveis, do menor ao maior. Então, o menor número primo é o 2, sempre. 28 dividido por 2 dá 14. E aí eu pergunto, é possível dividir 14 por 2 ainda? Sim, é possível. E aí eu tenho que 14 dividido por 2 fica 7. Percebam que 7 é um número primo, ele não vai dividir por outro número, além dele mesmo, então a gente vai representar desta forma e finaliza com 1. O que isso aqui me deu? Me deu a forma fatorada de 28. Então, 28 é igual a 2 vezes 2 vezes 7. Ou ainda, resumidamente falando, 2 com o expoente 2 vezes 7, tá? Se vocês mostrarem desta forma aqui, para mim tá tranquilo. Se vocês conseguirem mostrar desta forma, é bom também, tá? Mas fica a critério de vocês, não tem problema se vocês não conseguirem fazer resumidamente, tá? Tanto que aqui na resposta eu coloquei a forma fatorada, então, é 2 vezes 2 vezes 7. Em fatores primos, tá, pessoal? Então, por isso, a fatoração em fatores primos vai levar a este número. Lembrando que os números, eles podem ser fatorados de outra forma. Por exemplo, 28 poderia ser representado por 2 vezes 14, por exemplo, né? Mas eu quero em números primos. Então, para que seja apenas números primos, eu preciso utilizar esta fatoração. E todo número só é fatorado por uma sequência de números primos, né? Não teria outra possibilidade com números primos, tá? O número 32, ele é representado por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Percebam que o número 2 se repete 5 vezes. Eu poderia demonstrar isto com 2 no expoente 5, que seria o mesmo significado, tá? Na questão C, então, para representar o 44, podemos, para facilitar, fazer naquele formato de fatoração que eu mostrei há pouco tempo, e chegaríamos, então, a 2 vezes 2 vezes 11, tá? 11 é um número primo e não teria como dividir 11 por outro número que não fosse o próprio 11, né? O 81, então, de novo, temos números repetidos, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3.
Se nós considerarmos a quantidade que o 3 aparece, ele aparece 4 vezes, portanto, 3 no expoente 4 nos levaria a 81, tá? No exercício 4, eu peço para fazer o contrário. Aqui no 3 era para decompor, e aqui eu estou dando na forma decomposta e quero que vocês me digam quem é o número que representa essa decomposição, tá? Como é que eu posso chegar a esse número? Na verdade, se nós observarmos aqui, ó, vamos fazer aqui em cima para vocês entenderem, tá? 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 7 é 28. Então, se eu fizer essa multiplicação da decomposição, porque a decomposição ela é multiplicações de termos que são números primos, de fatores primos, né? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 me leva a 32. Façam o cálculo e confirmem isso que eu estou falando. Ó. 2 vezes 2 dá 4, vezes 11 dá 44, né? 4 vezes 11 é 44. Então, agora que eu não tenho aqui o número, mas tenho a forma fatorada, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os termos, os fatores, e vou chegar a um resultado. Ó. Lembrando que o expoente 2 diz que esse número 2 aparece 2 vezes multiplicando por ele mesmo. Então, eu tenho 2 vezes 2, que dá 4, 4 vezes 5 dá 20, e 20 vezes 7, 140, tá? Então, eu só multipliquei esses números aqui para chegar num resultado. Então, assim, o número natural cuja forma fatorada está aqui representada é o 140. O mesmo eu vou fazer neste aqui, então, ó, 3 vezes 3, lembrando, o expoente define quantas vezes eu estou repetindo 3, então, 3 vezes 3 dá 9, não dá 6, 9, 3 vezes o 3, tá, pessoal? 9 vezes 7, quanto é que dá? 63, né? E aí, então, 63 vezes 11 dá 693, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui, 2 vezes 2 vezes 2, porque ele está repetindo 3 vezes, e o 5 vezes 5. E depois eu vou multiplicar tudo, eu chego a 4.600. E, por fim, 2 vezes 3 dá 6, vezes 11, 66, e 66 vezes 29, 1914, tá? Então, este exercício era para fazer o inverso do 3. O exercício 4 era para fazer a forma inversa do exercício 3, tá? No último exercício, eu tenho aqui, Bruna quer fazer um painel de forma retangular, usando, saiu cortado ali o retangular, né? Usando azulejos quadrados de mesmo tamanho. Ela deve usar todos os azulejos, sem deixar espaço entre eles, e sem sobrepô-los. Se Bruna tem 18 azulejos, quantas disposições retangulares diferentes ela pode fazer? Na verdade, nesse exercício, a ideia era fazer a decomposição de 18 de várias maneiras diferentes, né? E aí, percebam aqui pela resposta, ó, ela pode fazer 3 tipos de disposições. Por exemplo, pode fazer 18 azulejos um ao lado do outro, que aí seria uma linha de 18 azulejos. Pode fazer 2 linhas com 9 azulejos, cada linha, e 3 linhas com 6 azulejos, tá? Eu vi nas atividades de vocês que alguns colegas desenharam isso. Eu achei bem importante, bem interessante, que facilita a interpretação, tá? Mas na resposta final, a ideia era mostrar a forma decomposta deste 18. Então, 18 vezes 1 resulta em 18, 2 vezes 9 resulta em 18, e 3 vezes 6 também resulta em 18. Percebam que essas decomposições, na verdade, não nos leva a nem... 18 e 1 não é número primo, o 2 é primo, mas o 9 não, o 3 é primo, mas o 6 não.
né? Então, aqui não está nenhuma decomposição de números, somente números primos, né? É só uma observação, não requer ao resultado da questão. Então, por hoje era isso, pessoal. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido melhor. Eu vi que vocês tinham ficado com bastante dúvida nessa questão, principalmente na questão 3 e 4, né? Alguns alunos até me pediram ajuda, outros já tentaram ajudar, então eu tentei deixar um pouquinho mais livre para vocês se comunicarem. Eu acho interessante e importante que vocês façam esse tipo de comunicação e tirem dúvida um do outro também. É importante essa troca de ideias entre vocês, tá? Não é uma troca de respostas, é uma troca de entendimento. Percebam desta forma, é importante vocês terem essa comunicação. Certo, pessoal? Muito obrigada, então, e até uma próxima aula.